Shalom, amados. Você tem um líder espiritual seu que tem atributos para trazer a bênção do céu para você? Forte essa palavra, né? Ou alguém da tua família que ora por você? Forte. Mas é Deus que faz, verdade. Mas você precisa de um homem e de uma mulher de Deus para te abençoar. Tira esse conceito que você não precisa, que você necessita. Se te contar isso, é mentira. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, chamada Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o Criador a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti os vasos emprestado e todos os teus vizinhos, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha aqui, queridos. Essa viúva, talvez você sabe, talvez você não sabe, atributo que ela tinha, o marido dela chamava Obadias. Obadias era o mordomo nos tempos de Acabe, com Jezebel. Conheceu o pai de Acabe, conheceu Acabe, depois conheceu Acadias e os outros filhos. Nessa época, Jezebel ela deixa um decreto para matar todos os profetas. E Obadias, ele se reunia com algumas pessoas e com um comandante chamado Baslai e levava comida, suprimento para os profetas. Logo depois que Jezebel manda matar os profetas, mas não houve 50 que fugiram. Ponto e vírgula. Então essa viúva aqui, ela perdeu os filhos, porque o Criador foi lá. Tempos difíceis, tempo de crise. Sabe quando tem uma palavra na tua vida, falar que Deus vai te honrar, Deus está liberando uma bênção na tua vida, vai acontecer? É isso. Ela esperou, era tempos difíceis, perdeu tudo, não tinha mais nada, mas ela tinha fé. Orava a Deus, até que um dia Deus toca no coração do profeta Eliseu e ele vai até lá. E ela nada mais, nada menos, só conta a história: olha, o meu marido, ele servia ao rei e servia os seus profetas e servia ao Senhor. Ele perguntou quem era seu marido. Obadias, aquele que ajudou a servir os profetas, ajudou a servir Elias e ajudou a te servir. Então ele vai, entra dentro, clama a Deus, ora, chora e vem o azeite. A botija só parou de encher quando os filhos e ela permitiu. Uma pergunta para mim e para você. Você está preparado, preparada para viver o sobrenatural? Porque eu sei que é o sobrenatural, que não tinha mais nada. Até os filhos iam ser levados. Porque naquela época, se você não tinha condição financeira, levava os teus filhos pagar as contas. Pasme. E vem um homem de Deus, declarar uma palavra e o azeite desceu. Houve provisão para até a posteridade. E Deus abençoou essa mulher. E Deus era com essa mulher. Deus era com os seus filhos. Queridos, presta bem atenção. Mãe, mulher, você tem um papel fundamental na tua casa. Ensinar os seus filhos na palavra, no jejum, na oração, corrigir eles com a vara. É bíblico, aleluia. Mas não é para você não permitir que ele raspe a cara, que ele caia. Não, você precisa ele passar pelas experiências, porque você não vai estar o resto da vida, mas pregue a palavra. Ensine eles para que eles possam crescer. Primeiro portal que nós, seja masculino e feminino, entra é pelo ventre da mãe. Então, querido, se essa mãe não tivesse orado para que Deus enviasse o profeta até na casa dela, os credores tinham levado seus filhos. Pior, um desses filhos aqui, o nome dele é Jonas, aquele que foi pregar em Nínive. Você, filho de pastor, de bispo, de apóstolo, de evangelista, sei lá, de igreja, olha bem aí. Olha só, você vê teu pai sofrendo alguma situação, calúnias, você quer desistir, você quer parar. E aqui está um exemplo. Se tivesse levado a cativo Jonas, não teria Jonas o pregador. Para uma cidade com aproximadamente mais de 100 mil habitantes. Ela seria exterminada. Mas Deus levantou aquele Jonas para pregar o evangelho. Mas Deus levantou uma mãe para orar e interceder pelos seus filhos. Até que foi um profeta, um homem de Deus, e abençoar aquela casa. Quebra mais um tabu. Então eu quero declarar na tua vida: mãe, não desista dos seus filhos. Pregue a palavra para eles, mas entenda que são processos. Uma coisa são seus filhos quando está no teu ventre. Outra coisa são seus filhos quando está gatinhando. Outra coisa são seus filhos como está andando. Outra coisa são seus filhos quando eles começam a ir para a escola. Outra coisa são seus filhos quando eles começam a namorar. Outra coisa são seus filhos quando eles casam. São fases, mas pregue a palavra para eles, mãe. Mas não tire a responsabilidade deles. Dê responsabilidade para eles entenderem como o mundo espiritual acontece. Aqui foi uma situação de uma mãe que pregava para os seus filhos, que sabia
sabia que para um tempo, um dos filhos dela ia ser um profeta que ia salvar uma nação. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre essa casa e que o azeite nunca falte. Nunca falte o azeite. Nunca falte o que comeu, que vestiu, que bebeu. Nunca falte o odre. Limpe o odre velho para que odre novo. Em nome de Jesus. E que quando Deus enviar um homem, um profeta, honre ele na tua casa. Porque quando você vai orar, Deus vai enviar essa pessoa na tua casa. Você não precisa ficar pedindo, implorando, porque é Deus que vai enviar. E o dia que esse homem de Deus, essa mulher de Deus chegar na porta da tua casa, você vai lembrar da tua oração. Em nome de Jesus.